Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Edna Câmara e no vídeo passado, sábado passado, eu trouxe um guia básico para quem quer iniciar e dar os primeiros passos em investimento em bolsa de valores. Se quiserem ver, está aqui no canal. Hoje eu vou trazer um convidado, que é o Jonas Ferreira, que vai nos falar um pouco mais sobre o Bitcoin. O Bitcoin, ele é um ativo da renda variável, não está na bolsa de valores. Ele está numa exchange, numa corretora, que você vai ter mais informações a partir da fala dele. E o que é o Bitcoin? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, o Bitcoin é uma criptomoeda, mas o Jonas vai trazer mais informações. O que é o Bitcoin? Se está no melhor momento para a gente comprar, para a gente entrar no Bitcoin. Então, para você que é leigo, nunca ouviu falar, a melhor arma é a informação. Então, vou trazer o Jonas, que tem muito mais informação e conhece muito mais do Bitcoin, já é investidor. Eu acho que é a pessoa que vai trazer mais informação e vai nos deixar mais tranquila no momento da decisão de escolher e principalmente de nos informar e aprender mais sobre essa criptomoeda. O que é o Bitcoin? Bom, o Bitcoin é uma criptomoeda que foi criada há muito tempo atrás. Teve um momento em que o Bitcoin valia centavos de dólares. Então você podia comprar um Bitcoin, com 50 dólares você comprava 50 Bitcoins. Nossa. Ou muito mais. Naquela época ninguém dava crédito ao Bitcoin, por isso que a gente não comprou tanto naquela época. Mas foi passado no tempo, a gente já entendeu que o Bitcoin veio para ficar. Ele é uma realidade, ele é uma criptomoeda que é considerada um refúgio para o valor. Então, se você, a vida inteira, o mundo utilizou o ouro como um refúgio de valor. E hoje a tendência é utilizar um Bitcoin como um refúgio de valor, porque ele tem um número finito de Bitcoins. Não tem mais do que aquilo. Então, acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter. Então, quando chegar nesse momento, o Bitcoin vai ter um preço muito maior do que tem hoje, porque ele é finito e é um refúgio de valor e as pessoas acreditam e confiam. Se você analisar o passado do Bitcoin, sempre é a mesma história. O Bitcoin está subindo, fantástico, aí todo mundo começa a comprar o Bitcoin. Aí, de repente, você foi o último a comprar e o Bitcoin cai. Caiu. Aí ele cai tudo de novo. Aí todo mundo fala, não presta, isso aqui é uma pirâmide, não funciona, não sei o quê. Passa um tempo, o Bitcoin começa a subir de novo e todo mundo fala, oh, Bitcoin, que é o que está acontecendo agora. Vamos comprar o Bitcoin. Compra o Bitcoin. E o Bitcoin sobe, vai lá nas alturas. Quando chega lá nas alturas, está todo mundo animadíssimo com o Bitcoin e vamos comprar mais Bitcoin. Aí ele cai. Então, isso tem acontecido nas últimas décadas. Na última década tem acontecido 2008, isso. 2008, eu acho que lançaram o Bitcoin. Isso está acontecendo sempre e vai continuar acontecendo. Então, vocês escutam muito essa história do Bitcoin, é bom comprar o Bitcoin? Sim, é bom. Se você tem Bitcoin, você tem um refúgio de valor para o futuro. Um detalhe muito importante. É hora de comprar o Bitcoin? Você acha que é hora? Não, eu não acho que é hora. Mas você pode explicar melhor, sabe como? Ele analisa sempre, gente, através de um gráfico. É um site chamado TradingView, que o Jonas pode nos mostrar essa análise gráfica, que dá muito mais compreensão. Acho que os leigos não vão entender. Mas assim, para quem já deu os primeiros passos, tem uma noção, a análise gráfica ou análise técnica, é como se chama, que ele é craque nisso, ele pode fazer isso no computador. Vocês querem ver uma análise técnica de como está o Bitcoin? Eu não compraria Bitcoin hoje. Então, antes da gente olhar os gráficos, eu vou fazer alguns comentários sobre o que ela acabou de falar. Isso é muito importante. Eu não compraria Bitcoin hoje. Depende do perfil que você tem como investidor e quanto você tem de Bitcoin. E da sua estratégia de investidor também. Exatamente. Então, tudo depende de como você está se posicionando naquele momento. Vou te dar um exemplo. O Bitcoin hoje estava em 44 mil dólares um Bitcoin. Há pouco tempo atrás, em agosto, ele estava a 24 mil dólares, 24, 26 mil dólares. Isso. Então subiu de 24 para 44 em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. 20 mil dólares, não é reais. Exato. Ele subiu 20 mil dólares. Então nesse momento que ele está dando um estirão para cima, é o momento de comprar? Primeira resposta. Se você não tem Bitcoin nenhum, zero de Bitcoin, você pode comprar. Quanto? Vamos pensar que eu tenho 100 dólares para comprar de Bitcoin. Eu posso comprar 20% agora.
Porque tem muita chance do Bitcoin, agora que ele está chegando em 44, 47, chegando em 50, ele volte a cair novamente. Porque todas as ações, e o Bitcoin também, eles sobem fazendo este movimento de zigue-zague. Então é lógico você pensar agora que se ele fez uma subida, ele vai ter uma descida, e depois vai ter outra subida e outra descida. Então quem comprar exatamente neste momento, pensando em ficar rico com o Bitcoin, vai comprar e vai ver ele voltar a cair novamente. Aí você vai ficar desesperado e vai vender. Então aquela máxima, eu compro na alta e vendo na baixa. Eu não sei porque comigo sempre acontece isso. Eu compro e vendo nas horas erradas. É tão simples, tem que comprar na baixa e vender na alta. Agora, é o fator emocional que faz você comprar agora que está subindo, todo mundo está comprando Bitcoin, vou comprar também. Ok, você comprou. Daqui a 3, 4 dias ele começa a cair, você fala, ai meu Deus, está perdendo meu dinheiro, vou vender. Aí você vende aqui na baixa. Então esse é o ponto. Você tem que conhecer um pouco mais sobre o mercado, sobre os movimentos que o Bitcoin faz, sobre o controle das tuas emoções e os objetivos que você tem. Quando você define isso de uma maneira muito clara, você vai saber o momento de comprar e o momento de vender, se é que vai vender. Porque tem um investidor, que nem a Edna. A Edna, ela não vende, ela só compra. Buy and hold. Ela é buy and hold. Então, para ela, se o Bitcoin está subindo ou está caindo, não importa, ela não está preocupada, ela não vai perder o sono dela, porque ela está pensando no Bitcoin como um refúgio de valor, para quando ela ficar velhinha, porque hoje ela é uma moça ainda, quando ela ficar velha, ela ter um colchão de Bitcoins e está muito tranquila. Então, essa é um posicionamento que ela, que se autoconhece, é a minha estratégia de investimento. Porque tem um investidor americano, que inclusive tem um livro, diz o seguinte, compre ao som dos violinos e venda ao som dos canhões, que é a tradução do que você estava falando. Exatamente. Né? Esse sobe e desce da renda variável, ele sempre vai existir, isso é normal. Agora, a gente, com o nosso emocional, com o nosso autocontrole, com a nossa maturidade, se a gente ficar nervoso, perdido no momento da subida, a gente vai fazer o quê? Comprar? Vender? Não. Aí eu não quero me posicionar, mas a minha estratégia, até para não influenciar vocês, a minha estratégia é comprar sempre aos sons dos violinos, que é quando a coisa está na baixa. E vender, se fosse o caso, como eu sou buy and hold, eu não sou de vender, eu sou de comprar. Se eu fosse vender, eu venderia lá na alta, que é ao som dos canhões. Mas o mercado geralmente fica nervoso e faz o contrário. Então, quando a gente pensa em que momento comprar e em que momento vender, a gente tem que fazer uma analogia com o relógio. O relógio tem o ponteiro dos segundos, tem os minutos, tem a hora. Então você tem que analisar o Bitcoin de acordo com, entre aspas, o relógio, que é o Bitcoin agora, em gráfico de 1 hora, o Bitcoin em gráfico de 4 horas, em gráfico diário e em gráfico mensal. Só que isso não significa horas, isso vai significar dias. Uma escala na planilha dias. A ideia é, dependendo de que modelo de análise você fizer, você está analisando se eu vou comprar agora para vender semana que vem, ou se eu vou comprar agora para vender daqui a 2 ou 3 anos. Isso é uma cabeça de day trade, digamos assim, então, né? Que é mais especulativa. A gente está falando de buy and hold, é bom diferenciar. O buy and hold é aquele que compra para vender em 10 anos, sei lá, no futuro. Ele quer o colchão de reserva de oportunidade ou de emergência, que não é o caso com Bitcoin, não se faz reserva de emergência com Bitcoin, tá? Eu, inclusive, deixei um vídeo no canal alguns meses atrás falando sobre alguns ativos da reserva de emergência, se vocês quiserem, pode dar uma olhada. Mas o Bitcoin, ele é mais como uma reserva de oportunidade para o futuro, né? Como um ativo de valor que você falou, que aí você pode investir em dólar, investir em ouro, mas o ativo do momento é o Bitcoin. Então, como o teu público é um público que está começando, a gente vai mostrar para vocês no gráfico algumas ideias, mas basicamente seja neste momento buy and hold. Compra e não venda, para você não ficar desesperado com as quedas e as oscilações que vai ter no mercado. Só pode começar a comprar e vender quem já tem conhecimento, já tem um período em que você já passou por muita coisa, já aprendeu, fez simulação. Tem muitos sites que te dão para você fazer simulação exatamente, dinheiro de mentirinha, que você compra ali e vende, compra e vende e não está perdendo nada. Você está aprendendo com dinheiro falso. Só aprendendo. Então, esse é o ponto. Você que está começando, buy and hold.
A gente vai agora para o gráfico e ali a gente vai poder mostrar algumas coisas simples para vocês de entender também e que vão dar um pouco de luz nessa história do Bitcoin. Vamos para lá? Importante ficar até o final, porque vocês, ao verem o gráfico, vocês podem ficar desesperados, não estou entendendo nada, mas eu também já fui assim, já passei por isso, fiquei nervosa, não sabia para onde ir, mas foi com as aulas do Jonas que eu aprendi e melhorei esse meu mindset de analisar gráfico, análise técnica, porque na renda variável você tem a análise fundamentalista, como eu falei no vídeo passado, e você tem a análise técnica. Essa análise que vocês verão agora é uma análise técnica, baseada em gráfico, tá? Ok, bora lá. Vamos para o gráfico. Ok, pessoal, vamos fazer essa análise de uma maneira bem simples. Aqui a gente está vendo o gráfico do Bitcoin e na parte inferior a gente está vendo dois indicadores. Esse que tem esse vale verde e o vale vermelho na parte inferior. E tem essa linha branca aqui no meio, que é chamada de ADX. É um indicador que mede a força do movimento. Eu quero mostrar para vocês uma coisa bem simples. Aqui a gente observa o período da última subidona do Bitcoin, que foi um período que deu daqui até aqui mais ou menos 390 dias, 400 dias, um ano e pouco. Foi esse período de subida do Bitcoin. Então, quando a gente observa no início desse período de subida, o ADX estava para baixo. De repente o ADX começa a virar para cima aqui, neste ponto. Quando ele começa a apontar para cima, o Bitcoin dispara e começa a subir. Então fiquem com essa ideia na cabeça. Quando o ADX vira para cima, começa a formar o vale verde e o Bitcoin sobe e dispara. Isso está acontecendo novamente agora, neste exato momento. Vamos colocar aqui uma linha, que é a linha inicial de partida, em que o ADX vinha aqui apontando para baixo e de repente ele começa a virar para cima. Isso significa que o Bitcoin vai ter uma disparada e a gente espera que o Bitcoin vai fazer este movimento aqui, olha. Que o ADX vai continuar apontando para cima, subindo aqui. O vale verde vai ser formado aqui. E vai chegar um momento em que esse ADX vai começar a apontar para baixo e o Bitcoin vai cair. Então, isso é o que a gente espera. Quando a gente fala no gráfico mensal, a gente está falando de 1, 2, 3 anos de movimento. Então, nós esperamos para o ano de 2024 uma subida igual que essa anterior aqui do Bitcoin, que vai dar um subidão e ele vai romper o último topo, que foi 69, e depois vai buscar os 130 mil. É isso que esperamos para o Bitcoin no próximo ano. Como é que eu sei isso? Através da análise desse simples ADX e desses vale verde e vale vermelho. Com isso, a gente pode passar isso para um gráfico semanal e para um gráfico diário. Aqui seria no semanal. No semanal, vamos limpar aqui os desenhos todos. A gente observa que o ADX está apontando para cima, significa que este movimento aqui ainda vai crescer um pouco mais. E o vale verde está sendo formado neste momento. Então, no gráfico semanal, que é para os próximos 2 meses mais ou menos, a gente já tem um pouco de crescimento do Bitcoin antes dele fazer um retrocesso. Porque é normal, ele sobe e desce, anda em zigue-zague, é isso que a gente espera do Bitcoin. Então, com essas análises simples, eu espero que vocês tenham tido um primeiro contato. É bem legal, a gente vai estar comentando aqui no canal da Edna de vez em quando e vocês vão poder acompanhar. Deixa um comentário aqui. O que você achou dessa ideia do Bitcoin, se você está pensando em comprar agora ou não. Tá bom? Deixa seu like e encaminha para os seus amigos assistirem com mais pessoas também. Obrigado. E aí, pessoal? Deu para entender? Gostou do que a gente mostrou? Eu acho que é um começo, a gente sabe que tem muito que aprender, muito que estudar. Esses indicadores são bem interessantes. Se você domina esses 3 indicadores, ó, tá beleza. Então, gente, esses indicadores, eles vão nos dar exatamente a informação que a gente não tem, que é o momento certo da compra e o momento certo da venda, se você for vender. Por isso que a gente começou perguntando, é momento de comprar Bitcoin ou é momento de vender se você já tem Bitcoin? Né? Então, depois da análise desse instrumento, de ver esses indicadores, a gente fica mais seguro.
sabendo com mais critérios técnicos se é o momento de comprar Bitcoin ou se é o momento de vender. Se vocês já têm Bitcoin, tomem as decisões de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nossa intenção aqui é só trazer informação, deixar vocês com mais critérios, com mais informações para tomarem as decisões de vocês, tá bem? Um abraço e até o próximo. Até mais, valeu. Tchau, tchau.